Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, você, nosso querido amigo que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, você que com certeza estará nos ouvindo também. Hoje eu quero encerrar aqui essa série de compartilhamento, sobre o tema Uma Mentalidade Próspera. São hoje é o quarto episódio que nós estamos trazendo para você, para que você possa aprender um pouco mais e até despertar algo na tua vida, na tua caminhada com relação à mentalidade próspera. E hoje eu quero exclusivamente focar 2 pontos. O primeiro ponto é uma mentalidade próspera precisa ser uma mente forte. O segundo ponto que eu quero focar hoje é a importância de você receber a palavra, receber o conselho, receber o conhecimento, mas, sobretudo, você colocar em prática, se esforçar para colocar em prática o conhecimento que você está adquirindo. Porque conhecimento, querido, é um valor inestimável. Tá? A gente sabe muito bem que a mente é um campo de batalha onde as guerras mais significativas são travadas. Aonde? Na nossa mente. Constantemente nós somos bombardeados de maneiras adversas, e desafios e tantas coisas que nós somos bombardeados na nossa mente. Mas como que nós podemos cultivar essa mentalidade forte, essa força mental? A resposta a esta pergunta está no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, especificamente, onde ali nós encontramos orientações claras sobre como desenvolver uma mente forte e prosperar na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cotidiana. A força mental é um dos pilares fundamentais para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Você precisa ter realmente uma mentalidade, uma mente forte. No contexto cristão, então, ela desempenha-se um papel crucial, pois ela está intrinsecamente ligada à fé e à confiança em Deus. O que diz o texto de Josué 1:8? Deus instruiu Josué a meditar na sua palavra dia e noite, prometendo a ele sucesso e prosperidade em seus empreendimentos. E aqui no sentido geral. Vamos, então, explorar esse texto hoje, porque esse texto é a base para que você entenda como ter uma mentalidade, uma mente forte, porque uma mentalidade próspera não pode ter uma mente fraca, tem que ter uma mente forte. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir exatamente isso. O que é uma mente forte? Não é aquela que é impenetrável às dificuldades, nada disso. É aquela que é resiliente. Resiliente a tudo aquilo que de repente possa trazer o quê? Prejuízo, enfraquecer a sua vida. No contexto cristão, a pessoa que tem uma mente forte é aquela que está firmemente ancorada na fé e na palavra de Deus. Ou seja, ela estará resistindo a todas as adversidades com coragem e determinação, baseado na sua fé na palavra de Deus. Então, a promessa de prosperidade na Bíblia, ela é real, embora a prosperidade não está ligada diretamente à riqueza material. Ela é muito mais ampla, muito mais profunda, essa visão de prosperidade. A passagem de Josué 1:8 é uma promessa que Deus faz a todos os seus filhos. Por isso que eu enfatizei no que diz respeito ao contexto cristão. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, e Deus nos instrui isso em Josué, exatamente para quê? Para nós não desviarmos da palavra dele.
e meditar nessa palavra dia e noite. Ou seja, essa palavra tem que estar constantemente na nossa cabeça. E muitas vezes ela precisa ser falada, declarada, né? A promessa de sucesso, de prosperidade, ela está ligada a isso. Então, para nós cristãos, isso aqui tem um valor assim imensurável no contexto cristão, numa visão de prosperidade e de sucesso. Para o cristão, não existe sucesso fora da palavra de Deus. Sem estar fundamentado na palavra de Deus, aquele seu sucesso, aquela sua prosperidade. Então, isso nos mostra que uma mente forte e próspera, do ponto de vista cristão, é aquela que está em sintonia com a vontade de Deus e busca obedecer os preceitos de Deus em todas as áreas da sua vida. Isso envolve casamento, envolve, né, vida profissional, vida ministerial, enfim. Todas as áreas da sua vida, você procura, então, exatamente isso. Então, princípios para nós termos uma mente forte. Primeiro, eu já falei aqui, está no texto sagrado, meditação na palavra de Deus. Queridos, meditar na palavra de Deus não é a mesma coisa que ler a palavra de Deus. Uma coisa é quando você lê, outra coisa é quando você medita, você reflete, você tenta trazer daquela leitura algo que vá fortalecer a sua vida naquele dia, que vai trazer revelação de Deus para você, que vai trazer orientação de Deus para você naquele dia, pela palavra. Isso é meditação, isso te fortalece, tá? Então a primeira coisa é isso, você meditou na palavra. A segunda coisa, você ter uma mente forte, sua mente não ser uma mente fraca, obediência à palavra de Deus. É importante meditar na palavra, mas é importante obedecer o que diz a palavra, né? Então, é fundamental. Se você que é cristão, quer ter, né, uma mente forte, uma mente próspera, você precisa ir além das regras, dos passos, dos rituais religiosos. Você precisa obedecer a palavra que você tem lido, tá? Isso daí é fundamental. Uma outra coisa importante, o outro princípio, uma outra coisa importante para ter uma mente forte, o quê? Resistir à adversidade. O que significa isso, pastor? Significa que irão aparecer muitos obstáculos na sua mente. Para quê? Para impedir a sua prosperidade, para impedir o seu crescimento, para impedir o seu avanço, né? E aí, quais são esses obstáculos? Primeira coisa é o medo. Você precisa lidar com o medo. Por quê? O medo, ele é real, mas ele não pode ser um impedimento para o seu crescimento. Não pode ser. Você tem que superar, né? Você tem que vencer o medo, tá? E o medo é uma das armas do inimigo para nos enfraquecer. Então, cuidado, meu querido. Para superar o medo, você precisa confiar em quê, pastor? Na promessa de Deus, na palavra que você está meditando, tá? E aí, enfrentar o medo com coragem e com fé. Uma segunda coisa que é associada ao medo, tá? Que você precisa vencer, que é um obstáculo, é superar a dúvida. A dúvida é uma barreira que visa muitas vezes minar nossa força mental. Quando duvidamos do que Deus fala, das promessas de Deus, estamos essencialmente, preste bem atenção nisso, questionando a fidelidade de Deus àquilo que ele disse. Como se ele não fosse fiel para cumprir aquilo que ele está falando. Então precisamos superar o quê? A dúvida. E como que eu supero a dúvida? Me alimentando dessa palavra. Então, terceiro fator para uma mentalidade forte. Construa uma mentalidade de sucesso. Então, para ter uma mente forte, você precisa ter esse processo de construção. E como que isso se dá, pastor? Por duas coisas simples. Foco na visão.
ter uma visão clara do que você quer alcançar é fundamental para o sucesso. É fundamental para você desenvolver essa mentalidade forte. Você precisa ter foco na visão e não ficar olhando para todos os lados. Você tem que olhar para aquele alvo, para aquilo que realmente você quer alcançar. Manter os olhos fixos. A Bíblia já fala sobre isso, né? Colocar os nossos corações, nossa capacidade para superar tudo com determinação, perseverança. Então precisa ter foco na visão. E a segunda coisa, para construir essa mentalidade de sucesso, você precisa perseverar nas dificuldades. Sem perseverança, meu amigo, é como se você trabalhasse, chegasse um momento, né, que você tivesse para alcançar e você vê tanta dificuldade que você desiste, que você para, que você recua e você não imagina quanto que isso é terrível, como que isso é desanimador, como que isso joga as pessoas para baixo mesmo. Por isso que você precisa, porque dificuldades, elas vão aparecer, não tem como, cara. Não existe nada fácil. Tudo é difícil. Toda conquista tem um preço, né? Então, nenhuma pessoa com a mentalidade forte, ela desiste. Ela sempre vai perseverar. Ela vai olhar as dificuldades como um desafio para elas vencerem e para elas irem adiante. Nós temos vários exemplos de perseverança na Bíblia, que podemos nos inspirar neles quando estivermos passando por essas dificuldades. Tá? Então, mente forte para se ter uma mentalidade de prosperidade. A sua mente precisa ser uma mente forte. Tá? Espero que você tenha guardado todos os pontos aqui, ou pelo menos te ajudado a clarear, a se despertar, a entender de uma vez por todas que você tem a mente de Cristo. Essa mente está conectada à palavra, à fé que você tem, a meditação nessa palavra, está superando as dificuldades, vencendo, sabe? Superando a dúvida, o medo, focando na visão, obedecendo à verdade de Deus, tá? E esse é o texto, Josué 1:8. E Deus faz essa promessa. Você vai prosperar, você vai ter sucesso, se você fizer exatamente assim. Então, quando você tem uma mentalidade de prosperidade, você busca o conhecimento para você crescer, né? Quantas pessoas têm vontade, quer, mas ele enxerga primeiro as dificuldades. E ele coloca nas dificuldades a justificativa do porquê que ele não pode, porquê que ele não consegue. Já parou para pensar nisso? O conhecimento é fundamental. Você precisa se esforçar. E Deus fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Eu sou contigo. Precisa se esforçar. Quanta gente olhando agora para o lado financeiro da vida, né? Eu falei agora recentemente na reunião da família, na terça-feira passada, né? O Brasil, a estatística, 80% dos brasileiros estão endividados. Isso é uma estatística real. Então, quando você olha para esses dados, você imagina assim, quantos cristãos estão dentro dessa estatística? Quantos milhares de cristãos estão dentro dessa estatística? Mentalidade fraca, né? Uma mentalidade de escassez. E ele busca em Deus, porque Deus dá condições, Deus mostra qual é o caminho, qual é o processo. Então o cara tem dificuldade naquela área, mas ele não investe para poder ele se fortalecer naquela área, para ele crescer naquela área. Você tem dificuldade na área financeira, você tem que investir para você conhecer, para você sair disso, para você vencer isso.
E não ficar ali, sabe, murmurando, justificando, falando, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Misericórdia. Com a tecnologia que temos hoje, né, com a internet que temos aí à vontade, é impossível uma pessoa hoje viver justificando os seus fracassos. Você tem que se inspirar naqueles que perseveram, tem que olhar para o fracasso e dizer assim, hoje eu fracassei, mas amanhã eu não vou. Vou me levantar, vou buscar, e eu creio que eu vou conseguir, e as dificuldades eu vou superar, entendeu? Isso é uma mentalidade de prosperidade, gente, de gente que quer crescer, de gente que quer avançar, de gente que, embora tenha fracassado aqui, fracassado ali, tá? Mas não desistiu, ele perseverou, ele está perseverando. E isso aí é fundamental, tá? Então, guarde isso no teu coração, tá? Pegue lá os outros 3 vídeos sobre que eu falei sobre dessa série Mentalidade de Prosperidade. Ouça os 3 vídeos, né? Anote as coisas que você achou interessante, né? O de hoje também, anote e comece a focar. Você vai vencer, você vai conseguir, eu tenho certeza disso, sabe? Vai sair dessa escravidão de escassez, essa escravidão de murmuração, de justificar as coisas, sabe? Do porquê que você não sai dessa mesma coisa que você está, né? Em nome de Jesus. Deus te salvou e Deus falou para você assim, ó, te salvei para te dar vida e vida em abundância. Medita na minha palavra, sabe? Obedeça a minha palavra, foca, sabe, naquilo que eu tenho revelado para você e obedece e você vai prosperar, você vai ter sucesso. Então se esforça, vai. Então essa é uma mentalidade de prosperidade, querido. Soma todas essas coisas que eu compartilhei com vocês nesses 4 vídeos, soma, faz um resumo disso e você vai perceber o quanto você vai ver, que nós conseguimos, que você vai conseguir e que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Amém? Espero que essa série possa, pelo menos, ter despertado você para sair da zona de conforto, da zona de justificativas, do medo, dos fracassos, dos riscos que tem que correr, né? De sair debaixo de uma mentalidade de escassez como filho de Deus e passar a ter uma mentalidade de prosperidade. É como eu disse em outro vídeo, né? Não é uma coisa de um dia para o outro, é um processo, não se tem mudança de um dia para o outro, todo tipo de mudança tem um processo, né? Alguns demoram menos, outros demoram mais, mas vale a pena, tá? Eu espero ter realmente ajudado vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue ajudando e que você possa realmente desenvolver uma mentalidade de prosperidade para a honra e para a glória do nome do Senhor. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.